Pessoal, continuando, agora eu perdi aqui o bate-papo. Tem uma pergunta do Cristiano, não tem? Vamos lá. Tem uma pergunta do Cristiano. Vamos lá, Cristiano. Então, Cristiano, o que você escreveu aqui, ó, acho que está aqui nesse... Aqui, ó. Eu não sei bem se é isso que você quis dizer quando você escreveu, mas esse artigo 790 da CLT, ele fala assim, ó, eu não coloquei ele na íntegra aqui, mas ele fala assim: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Então, pessoal, aqui é que a gente vem falando desde o começo: quem paga é quem perde. Né? Na regra geral, na Justiça do Trabalho, quem paga é o que perde. Vem ao encontro... Olha que legal, falei certinho, hein? Vem ao encontro do que a Tatiana perguntou aquela hora e nós respondi com aquele exemplo daquele caso lá, que foi para Brasília, para a terceira instância, e os 3 empregados perderam a ação e daí tiveram que pagar meus honorários. Professor, só para complementar, que eu acho que é importante para o pessoal saber, quando teve a reforma, as regras têm sido aplicadas só para ações ajuizadas após a reforma. Então, esse pagamento dos honorários pelo empregado que tem os benefícios da justiça gratuita só vale para as ações que foram ingressadas pós-reforma, né? Então, a partir lá do final de 2017. De qualquer forma, também, agora tem uma discussão com relação à constitucionalidade dessa cobrança, porque, em tese, a União que deveria arcar com esses custos, né? Então, ainda tem discussão em cima disso, não está ainda pacificado. Então, a gente tem que acompanhar, ver como que vai ser. Se for aplicar a reforma trabalhista sem nenhuma crítica, né, pura e crua, vamos assim dizer, então o reclamante, né, o trabalhador, que perder a perícia, ou seja, ele não teria, por exemplo, profissional de insalubridade, hoje ele teria que pagar os honorários do perito, né? Essa é a regra, mas tem discussão ainda em cima disso, da constitucionalidade dessa regra, então a gente tem que acompanhar e ver como vai ficar. O que eu sei é que, assim, eu ainda não vi nenhum reclamante sendo executado no pagamento dessas custas, né? O que a gente vem acompanhando, mesmo as custas judiciais, assim, até agora a gente não viu como que está sendo a execução disso. Eu particularmente não peguei nenhum caso, não vi nada, e com meus colegas, assim, que eu converso também, ainda não vi como que vai ser feita essa cobrança, né? Eles falam que poderia até descontado o próprio crédito trabalhista, se porventura tiver, mas ainda assim é discutível essa questão com relação ao descontos desses créditos. Então tem que realmente acompanhar e ver aonde vai dar, né, essa história. Obrigado, Tatiana. Pessoal, é o seguinte. Eu trabalho, independentemente da reforma trabalhista, independente do artigo da lei, eu trabalho para a Justiça do Trabalho desde 1980.
Independente do artigo 790-B da CLT, independente a Justiça do Trabalho sempre interpretou que a relação de forças que existe entre o empregador e o empregado é desigual, né? Então, o que acontece? O risco de negócio do empregador, o empregador tem o poder econômico e o empregado é um coitado, né? Então, a Justiça Trabalhista, a Tatiana sabe melhor do que eu isso, ela tenta equilibrar essas forças. E acaba dando uma proteção, né, para a parte do empregado. Mas, independentemente disso, o que eu quero chegar no ponto é assim, com relação aos honorários periciais, desde 1980, que eu faço até hoje, só um caso foi pago pelo empregado. Todos os outros casos meus foram, quando pagos, né, pagos pelo empregador. Quem é empregador? No caso, o que eu venho falar para vocês é o sucumbente. Entendeu? Então, pessoal, eu estou focando a questão dos honorários periciais, certo? Tá? Por isso que lá você vai no Código do Processo Civil, ele fala sobre a questão de antecipação de honorários. O juiz pode determinar que as duas partes depositem os honorários antecipados. Pode, né? Pode. Certo? Então, eu falei para vocês uma aula que eu posso fazer uma perícia lá no fórum, na cível, e começar com honorários antes de fazer o processo, como não posso, mas existe essa possibilidade. Aqui na regra trabalhista não existe essa possibilidade, certo? Então, você é nomeado, você faz o processo. Normalmente, o empregado perdeu. Quando o juiz homologa, ele manda a empresa pagar os honorários, entendeu? Então, nos honorários periciais, na prática, até hoje, é isso que acontece para mim, né, nessa questão, né? Aí eu não entrei no mérito da custa, né? Os meus honorários, né? Ok? Aqui, continuando, pessoal, aqui tem um modelinho de... pessoal, esse modelinho é um modelinho de apuração dos honorários periciais. Ele estava estipulado na nossa norma anterior, agora não tem mais, mas cada um pode fazer o seu. E eu estou colocando esse modelinho porque, em determinado momento, vocês vão fazer um laudo para mim e eu vou solicitar que vocês façam esse modelinho aí de solicitação dos honorários. Pessoal, que horas são? 21h40 já. Agora eu vou entrar num campo mais delicado, assim, né? Que seria a parte de provas, pessoal, mas é só para ter uma noçãozinha da importância que tem a perícia na parte de provas. Só um minutinho de novo. Na parte de provas. Então, pessoal, a experiência que me traz, assim, que é importante vocês terem noção, a Tatiane, como ela é da área de direito, ela tem bem noção disso, que nem sempre o que está no processo judicial é a verdade do que ocorreu, certo? Então, quando existe uma sentença transitada e julgada, aquela passa a ser a verdade do direito. Mas não necessariamente aquela verdade que está no processo foi a verdade do fato, né? Certo? Então, o trabalho das provas, e no nosso caso específico, no meu caso específico, o trabalho do perito é justamente para que faça que ocorra essa ligação, ou seja, aquilo que realmente aconteceu, isso seja apareça no processo, né? Então, essa questão que é colocada que é a verdade real e a verdade formal, tá? Essa questão, mas a questão assim é só esse pensamento no trabalhista, né? Então, quando tem um processo, tá? Quando tem um processo, a justiça briga, a Tatiane junto, briga que no processo apareça a verdade do fato, certo? Então, se um juiz, pessoal, vou falar meio no sonho, mas sonhando, mas assim,
Se um juiz condena numa sentença a empresa a pagar 200 horas reais para um reclamante, certo? O que se espera? Que realmente ele tenha feito as 200 horas e por isso que ele está sendo, ele ganhou essa ação e está recebendo 200 horas. Então, essa é a briga que existe, né? No caso da justiça e o caso de encontrar a verdade, né? Lá no começo eu falei que o Código de Processo Civil lá não dá o direito do cidadão negar ajuda à justiça de encontrar a verdade. É justamente por isso, porque a justiça quer chegar na verdade do fato. É essa questão só, pessoal, que precisa ficar bem claro, né? E a função da perícia é justamente essa, por isso que ele é muito importante, porque ele talvez seja a melhor ferramenta que a justiça tenha para trazer a verdade para dentro do processo. Quando eu falo a verdade, eu estou querendo linkar a verdade do que ocorreu com a verdade que está no processo, tá? Porque, sem querer entrar no campo da Tatiana aí, mas, por exemplo, isso ainda porque eu trabalhei, lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve gente que foi para... morreu, como é que é? Com pena de morte, né? E depois descobriu-se que a verdade do processo não era a verdade do fato, né? Tem alguns casos famosos aí da justiça americana, né? Então, essa questão. Quando o processo julgou, o cara foi condenado, né? Na justiça, aquela era a verdade, e não era a verdade do fato, de fato. Mas aqui, pessoal, aqui a questão da prova é justamente isso. O perito é aquela pessoa que é auxiliar da justiça, de confiança do juiz, que vai em busca de trazer para dentro dos autos a verdade do que aconteceu, certo? Ok? Logicamente baseado no nosso caso específico que nós vamos trabalhar, numa sentença judicial. A sentença pode ser que não traga a verdade do fato, mas a gente vai trazer a verdade das questões que foram colocadas para a gente, ou tentar chegar mais próximo da verdade. Código Civil, meios de prova, pessoal, confissão, documento, testemunha, presunção, perícia, trazendo alguns para vocês. Não vou entrar muito no mérito disso, porque não é minha seara de falar de direito, né? Mas, assim, essas provas que são elencadas e que são aceitas no Código do Processo Civil, elas poderão ser usadas pela perícia. Então, por exemplo, eu posso fazer um laudo pericial em que eu vou usar documento, que eu vou usar testemunha. Eu não gosto muito, na minha vida, eu não tenho pouquíssimos exemplos de utilização de testemunha dentro do meu laudo pericial, certo? Dentro do meu laudo pericial, usar testemunha, não gosto muito, porque eu aprendi que a perícia ela é objetiva e material. Quando eu trabalho com perícia, eu tenho que... A gente usa essa expressão na perícia, assim, quando eu estou falando de trabalho pericial. Eu tenho que materializar, ou seja, eu tenho que trazer prova, certo? Eu tenho que trazer prova. Então, funciona mais ou menos assim. Juiz fala assim, qual é o salário do Corrá na Unip? Certo? Aí o perito vai lá na Unip e escreve, o salário do Corrá na Unip no mês de janeiro foi de R$500. Isso, pessoal, tem toda a validade do mundo. Mas o trabalho pericial, ele tem que também não só escrever, mas tem que materializar. Materializar como que é? Eu vou lá no NIP, pego uma cópia da folha de pagamento, vamos dizer assim, e junto no meu laudo. Então, eu materializei, ou seja, eu falei que foi 500 e além de eu falar, e a minha fala, ou seja, além de eu escrever e assinar, eu como perito da justiça, se tem fé pública, eu trago a folha de pagamento e junto no meu laudo, certo? E junto no meu laudo. Eu materializei. Isso é o ideal da perícia. É você, apesar da sua escrita, a sua opinião ter fé pública, você materializa, você traz para o seu laudo e para os autos a prova material daquilo que você está falando. Nem sempre é possível isso, mas é o ideal. Então, as provas lá que são especificadas, é depoimento pessoal. Eu vou falar sobre a questão de perícia, pessoal, só. Não vou entrar no mérito do direito, não, tá?
depoimento pessoal. Eu, no trabalho pericial, pessoal, eu raramente uso depoimento pessoal. Para falar a verdade, lembra quando eu falei no começo que a gente tem que pegar o processo e ler? Então, a experiência vai fazendo com que a gente não fale assim, mas eu tenho que ler página por página. A experiência fala assim, tem página que não me interessa no primeiro momento. Então, toda vez que for gente falando no processo, testemunha, as partes, eu pulo. Em primeiro momento, eu pulo. Porque as pessoas, elas falam subjetivamente. E eu, no primeiro princípio de perito, eu sou objetivo, material. Eu não quero de coisas subjetivas. Não, nem posso usar coisas subjetivas. Então, eu pulo, certo? Em determinadas circunstâncias, eu posso ler um depoimento pessoal para confirmar alguma informação, ou em alguma circunstância específica, mas eu pulo. Confissão também, ó. Confissão para perícia praticamente não vale nada, né? Certo? Exibição de documento coisa, número 3 aqui. Esse já, né? Esse já é uma questão super importante. Exibição de documento, coisa. Para mim, na contabilidade, exibição de documento é coisa fantástica. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Então, quando eu vou fazer um laudo, eu vejo os seus documentos que eu preciso estar no processo. Se não estiver no processo, eu vou ter que fazer diligência, vou ter a empresa e buscar os documentos que eu preciso. Então, é super importante essa questão de exibição de documento e coisa. Para mim, é muito mais documento que coisa, mas é super importante. E não é muito de perícia isso, né? Mas o documento tem a característica dele ser prova, ele tem que ser prova, ele é prova por si, ou seja, o documento prova alguma coisa, e na ausência, a ausência também prova. Essa ausência também prova, não é tanto pericial, é mais o direito, né? Mas é super importante essa questão do documento. A ausência há uma alegação que o salário do Corraia é 500, o processo, né? Daí, alguém fez uma pergunta para mim, o perito vai lá e tenta tirar da Unip, tenta ir lá no Unip e pegar a folha de pagamento para ver se o salário do Corraia é 500 mesmo, certo? Aí a Unip se nega a dar documento. Voltando na aula, o que o perito faz? Ele pede para o juiz intimar a Unip depositar em cartório a folha de pagamento, para ter a prova material, que o salário é 500. A Unip não deposita em cartório, ela não entrega. Até tem os dois, sob o ponto de vista contábil, tem dois aspectos. Ela não entrega porque ela se recusa a entregar, ou às vezes ela não, vamos falar assim, ela não entrega porque ela não tem. Então, se ela é obrigada a ter, ela não tem, né? Ela não vai conseguir entregar, mas ela é obrigada a ter, deveria ter. Então, nesse caso, a ausência de documentação colocada no processo pela Unip vai servir como prova. A alegação que o salário é 500, o juiz pediu para a Unip, Unip, folha de pagamento do Corra, para ver se é 500 ou não. E a Unip deveria ter a folha de pagamento e deveria depositar em cartório. E ela não deposita porque não quis ou porque não tem, então o salário do Corra passa a ser 500. É nesse sentido que a prova por si ou por sua ausência. Às vezes, a ausência do documento faz prova. Pessoal, outra questão importante é a prova documental. Isso também é muito importante do perito. Ele assim, confiar no documento. Certo? Então, como que eu confio no documento? Então, tem documento público, ele é confiável. Você pega uma certidão na prefeitura, essa certidão tem fé pública. Você vai no cartório e tira uma matrícula de um imóvel no cartório, tem fé pública. Isso eu acredito nesse documento piamente. Agora, quando o documento é particular, agora eu não posso acreditar muito. Né? Tem uma coisa que tem muita perícia, que é ceticismo profissional, não se fala em perícia, mas dá para usar. Fala assim, opa, sempre um pezinho atrás. Certo? Então, por exemplo, Beatriz, vou pegar a Beatriz de novo. Ela está aí? Será que a Beatriz está aí? Acho que está, né? Falou, ô Beatriz, eu ligo para a Beatriz, falou, Beatriz, eu preciso da folha de pagamento da sua empresa mês de janeiro para ver o salário do Conrá. A Beatriz fala, tranquilo, eu vou tirar uma cópia, deixo na portaria, você passa e leva. Certo? Eu tiro uma cópia de folha de pagamento, você passa e leva. O Conrá não faz isso.
O Corrá não faz isso, porque o Corrá não confia na Beatriz, certo? O Corrá não confia na Beatriz. Não, não é isso. Não é porque eu não confio na Beatriz. Porque eu sou perito e o que eu tenho que fazer? Eu falo, não, não, Beatriz. Eu posso até trazer uma cópia, mas eu quero ver a folha original. Eu estou falando de contabilidade. Eu quero ver se essa folha está registrada lá no livro diário, no rastão. Aí eu tiro uma cópia e levo. Certo? Por exemplo. Então, é essa questão do documento partilhado, de eu acreditar nele ou não. Principalmente se for cópia. Ok? Depois, documento eletrônico. Agora, o documento eletrônico também tem essa questão, mas depende muito de como a justiça enxerga primeiro, para depois enxergar. Isso é sem problema nenhum, né? Eu aceito o documento eletrônico, mas, logicamente, quando chega para mim o documento eletrônico, ele já está autenticado já pela justiça. Então, na fase de perícia, não faz diferença para mim nessa questão. Prova testemunhal vai no mesmo caminho dependendo do pessoal. Eu também não vou muito na prova testemunhal, porque, de novo, para mim, perícia objetiva e material, certo? Física, material, é material. Sempre que tiver depoimento pessoal, em casos muito esporádicos, circunstâncias especiais, sempre que alguém fala no processo, ela fala de maneira subjetiva, então não me interessa. Inspeção judicial, pessoal, isso também nunca tive experiência, mas pode acontecer. O juiz vai fazer uma diligência e ele vai verificar algum ato, algum fato que é fora da área de conhecimento dele, que ele leva o perito. Então, vamos imaginar no nosso caso que o perito vai fazer uma diligência na empresa e ele precisa ver na empresa a folha de pagamento. Juiz de direito não entende nada de folha de pagamento. Quem ele leva lá? Um perito contábil para acompanhar, né? Para tirar as informações que ele precisa. E, pessoal, estou passando rapidinho porque não interessa muito especificamente, né? Só para ter uma noção. E aparece o último aqui, que é esse, para nós é super importante, que é a prova pericial. Tá? Então, ela está interrelacionada com todos os outros meios de prova, por isso que eu dou uma passadinha nela, e em todos os tipos de perícia. Né? E a perícia, pessoal, tem algumas características que são importantes. Então, ó, no nosso caso específico, de perícia judicial e trabalhista, surge de um conflito latente e manifesto, que quer esclarecer. Então, a palavra, o que está escrito aí parece difícil, mas não é. Existe um conflito entre empregado e empregador, latente e manifesto. Ele está latente porque ele está pulsando e manifesto porque uma das partes foi buscar o recurso do judicial, certo? E que quer esclarecer. Ele quer saber se tem direito ou não, a justiça vai dizer. Constata a prova demonstra a veracidade de alguma situação, coisa ou fato. Então, a perícia vai provar alguma coisa, tá? Isso aí. A perícia existe para trazer prova para o juiz. É feito com requisitos técnicos, científicos, legais, tudo bem? Olha lá, deve materializar a transmissão da opinião técnica científica sobre a verdade fática, de modo que a verdade jurídica corresponda àquela. É aquilo que eu me bati com vocês na anterior. Certo? Que a perícia deve trazer para o processo a verdade do fato. É isso. A briga é essa. Né? O fundamental, o essencial é que aconteça isso. Porque a perícia, seja em qualquer tipo de perícia, ela consiga trazer para o processo a verdade do fato. Aí a justiça faz o seu papel principal, né? Que é trazer para o processo a verdade fática. Ok? A outra questão... Pessoal, e as especiais, ó, as características especiais da perícia, já foi falado, a delimitação da matéria sobre o que recai. O que quer dizer isso, pessoal? Já bati bem legal para vocês nesse sentido. Eu só vou fazer o trabalho que me foi pedido, certo? Aquele exemplo lá mais drúxulo que eu dei. Se o juiz pedir para ir na empresa da Beatriz para ver o fundo de garantia, eu vou lá fazer só o fundo de garantia e nada mais, certo? Independência técnica, limitação do pronunciamento, ou seja, quando eu escrever o meu laudo, eu tenho que escrever só o que interessa para o que foi determinado e nada mais. Certo? Conhecimento
técnico científico da matéria, certo? E também a gente tem que conhecer também as áreas de conhecimento afins. É muito importante, então, ter um conhecimento de direito, de economia, tal, tem essas questões aí que eu tenho que conhecer a matéria. Então, pessoal, vocês lembram que um dos motivos de impedimento de suspensão é quando não tem um conhecimento técnico suficiente? Então, se o juiz me nomeia e eu não tenho conhecimento técnico suficiente para fazer o caso, é um motivo de impedimento, certo? Então, aqui eu preciso ter o conhecimento técnico e das áreas de conhecimento afins também da questão. Bom, vamos lá? Agora, vocês falam. Vocês falam. Aberta a palavra. Aberta a palavra. Eu preciso que vocês falem comigo. Inventem alguma coisa para falar. Não querem falar, né? Então, pessoal, para dar um sosseguinho assim na minha voz, vou fazer. Ó, pessoal, preste atenção. Eu anotei aqui quem está na sala. Se eu esqueci de alguém, grita. Ó, quem está na sala para mim é Beatriz, o Cristiano, a Carla, a Larissa, a Maiara, a Renata, a Tainara, a Tatiane, a Thaís e a Tamara. Acertei? Nossa, ninguém reclamou. Peraí. Uma nova mensagem. A Tatiane falou que já falou além da conta. A Tatiane falou além da conta nada, falou nada, ninguém falou nada. Ninguém conversa comigo. Ó, peraí, pessoal. Olha lá. Ah, aqui teve alguém que já reclamou. Meu Deus do céu. Peraí. Andréia. Andréia, por que eu não pus presença para você, será? Andréia. Ah, achei. Muito bem. Sim. Duas reclamaram. Duas reclamaram. Shane e Andréia só que reclamaram. Restante, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoje nós temos 12 aqui, deixa eu ver. 12, exatamente. Desculpe, Shane e Andréia, de eu não ter anotado vocês, tá? Perdão. Ô, pessoal, levanta alguma questãozinha aí, vai. Vai, alguma coisa de perícia, vai. Uma perguntinha, vai, pessoal, vai. Vai cair de novo. Não querem falar comigo. Só um minutinho. O chefe está falando comigo aqui.
Ô, pessoal, vai dar... Falta 8 minutos para cair, tá? Caindo a gente volta, hein? Vamos lá, então, vamos continuar. Tá acabando, hein? Tá acabando. Então, pessoal, agora vamos... Acho que é o último tópico de hoje. Ó, pessoal. Ó, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu esqueço de olhar o reloginho aqui. Eu vou falando. Caiu, caiu, tá? Ok? Ó, pessoal, então é o seguinte. Na minha profissão contábil, assim, tudo canto que eu vou, tem técnicas que eu tenho que usar. A própria norma fala de técnica, certo? E ela elenca as técnicas que eu tenho usado, no caso específico, para fazer um laudo pericial, trabalhista ou qualquer outro. Ela elenca quais são as técnicas que eu tenho à minha disposição para usar e o que significa cada uma dessas técnicas, ok? É bom a gente conhecer a técnica, sabe? Porque em determinadas circunstâncias a gente cita no nosso laudo a técnica usada de maneira correta. De maneira correta, certo? Mas não existe uma preocupação em... Eu gostaria que vocês não esquecessem disso, porque vai chegar um momento que vocês vão fazer laudo. Vou dar um caso para vocês, vão fazer um laudo, e logicamente que não fazer o laudo, vocês estarão usando essa técnica. É bom saber assim, o que ela significa, o que ela representa, mas existe uma questão de ficar assim, eu vou fazer, um dia que você vai fazer, vou correr, vem aqui, que técnica que eu estou usando para fazer isso aqui? Isso não é essencial. O essencial é entender assim, o que ela quer abranger e abraçar e aplicar independentemente do nome, né? Eu aplico independente do nome. Então, ela elenca, não sei a quantidade, mas tem um elenco aqui. Ó. A primeira, a norma, não necessariamente nessa ordem, primeira, mas a primeira é o exame. O exame é a mais comum. O exame é a coisa mais... A gente vive fazendo exame, não só perito, mas na vida da gente, né? E tem uma questão assim... e tem uma questão que é muito legalzinho, a questão do exame. Apesar de eu falar assim, examinei, não sei o que lá, examinei, não sei o que lá. Normalmente, quando as pessoas examinam, elas têm um procedimento. Elas pegam um conjunto, tá? Quando a pessoa vai examinar alguma coisa, ela pega um conjunto, certo? O que ela faz? Ela pega esse conjunto e esmiuça esse conjunto. Como está escrito aí, ela decompõe o conjunto, ela pica em partes o conjunto. E depois que ela picou e estudou essas partes, ela forma um novo conjunto. Isso é exame. Ou chega à conclusão. Então, é uma questão assim que a gente faz naturalmente, certo? O exame é isso, é você pegar um conjunto, separar esse conjunto, decompor ele, e depois dessa composição e da sua conclusão, você faz um conjunto novo, certo? Essa questão é fundamental do exame. Vistoria. O que para a contabilidade é vistoria? Essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui é fundamental. Aqui, ó. Estado circunstancial do objeto. Então, é verificar como que ele está, qual é o estado dele. Está bom, está ruim, está deteriorado, não está sendo usado, está sendo usado, certo? Então, eu posso, por exemplo, chegar na empresa de vocês e falar assim, eu quero ver a folha de pagamento. Vamos imaginar a folha de pagamento papel, para dar o exemplo. Eu quero ver a folha de pagamento no papel. Ela foi mal condicionada e a folha de papel está tudo comida por traça. Certo? É o estado circunstancial da folha de pagamento papel. Tá? É o estado que ela está, comida por traça. Isso pode fazer com que eu consiga fazer meu exame, não, por causa da vistoria. A outra, pessoal, que eu posso usar é indagação. Indagação, eu posso fazer isso na perícia, mas eu, não uso, quase não uso e não gosto. Porque a indagação é busca de informação mediante entrevista,
quem conhece do caso. Aí vai ser subjetivo. O que a gente sempre fala em perícia com relação à indagação? Aí você fala assim, então eu não posso conversar com ninguém? Posso. Posso chegar lá na empresa da Beatriz e conversar com ela? Posso. Buscar informação com ela? Posso. Mas a informação sobre o que eu estou pretendendo que ela me der, eu tenho que usar como ponto de partida. E voltando um pouquinho para trás, eu pego aquela informação que ela me deu como ponto de partida e vou tentar materializar, ou seja, buscar prova material daquilo. Certo? Então, a indagação existe, eu posso usar, mas o que a gente não gosta muito é... Ih, a Tamara foi embora. Tchau, Tamara. Então, o que eu não gosto muito é usar a indagação como prova para mim. A indagação para mim é como um elemento que vai fazer com que eu busque uma prova material. É isso aí. Certo? Alguma pergunta? Vai cair, pessoal. Alguma pergunta? Não? Vai, fala. Não, né? Não. Então, pessoal, vai cair. Faltam uns segundinhos para cair. Falta um segundinho para sair. Eu não vou começar, senão vai parar no meio da investigação. Eu volto daqui 10 minutos com a investigação, tá? Agora está demorando para cair. Ah, agora está demorando para cair, mano. Já estourou os 40 minutos.